Olá, alunos, tudo bem com vocês? Professor Vinícius aqui, trazendo mais uma aula de biologia. Na nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o citoplasma, tá? E também sobre as organelas presentes nas nossas células, tanto células animais quanto células vegetais. Beleza? Então vamos lá para a nossa aula. Bom, então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a respeito de biologia celular, né? Dando continuidade àquele conteúdo que a gente já estava comentando na nossa última aula, falando a respeito da membrana plasmática, né? Uma estrutura celular muito importante para as células, tá? Tanto no transporte de substâncias, quanto também na proteção do meio intracelular com o meio extracelular, como a gente já falou na nossa última aula. Beleza? Bom, então o citoplasma equivale ao material contido então na membrana plasmática de uma célula, tá? E é o conjunto constituído de hialoplasma, ou citosol, mais as organelas, tá? Então no citoplasma a gente vai encontrar o quê? Vai encontrar o hialoplasma, ou citosol, que é a parte fluida, ou seja, a parte líquida da minha célula, tá? Esse hialoplasma, ou também chamado de citosol, dependendo da literatura que a gente for encontrar, ele vai dizer para a gente que ele é algo muito parecido com uma gelatina, tá? Não tem a mesma fluidez de uma água e também não é sólido, então ele fica entre o sólido e o líquido, tá? E o que vai fazer com que tenha, né, uma certa fluidez aqui nas nossas organelas, beleza? E é o tema principal da nossa aula de hoje, onde a gente vai falar um pouquinho a respeito dessas organelas, que vocês já devem ter um pouco de conhecimento, que vocês já trabalharam lá no primeiro ano, tá? Então, a princípio, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o núcleo, tá? O núcleo ele é composto, então, pela sua membrana plasmática chamada de carioteca, tá? Uma membrana que vai separar o material genético, tudo aquilo que está dentro do núcleo do que está fora do núcleo, tá? A gente vai ter ali a cromatina, tá? Nada mais é que o material genético de uma forma mais descondensada, tá? E depois a gente vai ter o nucleolo. Tudo esses três componentes é que vão compor o meu núcleo. Fora do meu núcleo, tá? Também ali participando da minha carioteca, da minha membrana nuclear, eu vou ter o retículo endoplasmático granuloso, ou também conhecido como retículo endoplasmático rugoso, tá? Qual a principal característica desse retículo endoplasmático rugoso? Ele fica muito próximo ao núcleo, tá? E ele vai ter ribossomos, tá? Aderidos ao retículo endoplasmático, tá? Uma outra organela também muito importante dentro da minha célula, tá? Ela é encontrada tanto em células eucarióticas como também em células procarióticas, sendo uma das únicas organelas presentes nas células procarióticas, tá? Aquelas células que não possuem núcleo, como das bactérias, por exemplo. Possui uma função essencial na síntese de proteínas, tá? Ah, professor, eu vou encontrar os ribossomos somente aderidos ao retículo endoplasmático rugoso? Não, tá? A gente também encontra ribossomos no citoplasma, tá? Um pouquinho mais à frente do retículo endoplasmático não granular, desculpa, retículo endoplasmático granuloso ou retículo endoplasmático rugoso, a gente vai ter o retículo endoplasmático não granuloso, ou também conhecido como retículo endoplasmático liso, tá? Esse também possui uma função essencial na minha célula, tá? Na síntese de lipídios, tá? E também alguns carboidratos, tá? Depois a gente vai ter os lisossomos, que participam diretamente da digestão intracelular, ou seja, ele vai fazer a digestão de componentes que acabam entrando na minha célula, tá? A gente vai ter os centríolos, que estão relacionados diretamente com a duplicação da minha célula lá dentro da fase de mitose, tá? Na fase de prófase da minha mitose, eles são duplicados, tá? E eles vão gerar para mim lá as fibras do fuso que vão fazer então
com que o meu material genético, os meus cromossomos, possam migrar para as regiões do fuso mitótico, para que elas consigam se separar durante o processo de anáfase. Tá? Mas isso é uma outra aula que a gente vai abordar esse tema. Tá? A gente vai ter o hialoplasma, como eu falei para vocês, é o citoplasma, né? O citoesqueleto, que é de suma importância aqui na minha célula. Por quê, professor? O citoesqueleto ele tem como função, tá, da sustentação à célula e movimento às minhas organelas. Como assim, professor? As minhas organelas elas ficam soltas no citoplasma das células. Tá? Então, essas organelas elas desempenham algumas funções que são fundamentais ali para que a minha célula continue viva. Tá? Um exemplo, a mitocôndria ela sintetiza ATP. Tá? Ela é a principal fonte de ATP dentro da minha célula, certo? Só que minha célula não tem apenas um local que ela vai utilizar esse ATP. Ela utiliza aqui na síntese de RNA, na duplicação de RNA, ela vai utilizar ATP na síntese de proteína, no transporte de substâncias na membrana plasmática. Tá? E, por exemplo, se a minha mitocôndria estivesse lá no canto e o ATP fosse necessário aqui, tá? O que ela faz? Ela carrega o ATP ou é mais fácil ela trazer as mitocôndrias até próximo a esse local? É muito mais fácil ela trazer as mitocôndrias até esse local, sintetizar esse ATP aqui nesse local, tá? E fornecer o ATP, por exemplo, para algumas proteínas que estão fazendo transporte ativo de substâncias na minha membrana. Tá? Então, o citoesqueleto ele exerce essa função de fazer movimentos, tá? na minha membrana e também movimentos das minhas organelas. Tá? A gente vai ter a mitocôndria, como eu falei para vocês, que são de suma importância na síntese de ATP, de energia da minha célula, que são também chamadas como casas de força da célula. Tá? Por quê? Sintetiza uma grande quantidade de energia na forma de ATP. A gente vai ter a membrana plasmática, da qual a gente já falou na nossa aula passada, que vai delimitar a minha célula e vai também separar tudo aquilo que pode entrar daquilo que pode sair da minha célula. Tá? A gente vai ter o complexo Golgiense, tá? Ele vai ficar um pouquinho à frente aqui do meu retículo endoplasmático granuloso. Tá? Por quê? Ele é fundamental no processo de maturação de algumas proteínas. Tá? Então, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, algumas proteínas, elas acabam saindo do meu retículo endoplasmático granuloso, tá? Não 100% prontas. E precisam passar por um processo de maturação, tá? Para que elas exerçam sua função na minha célula. Um exemplo são as enzimas, tá? Então, as enzimas, elas são proteínas que são sintetizadas no meu retículo endoplasmático granuloso, tá? Mas que acabam indo para o meu complexo Golgiense para que elas sofram alterações em suas cadeias para que elas se tornem enzimas e desempenham um papel, por exemplo, na digestão de algumas substâncias, tá? Intracelulares ou extracelulares. Tá? Bom, e agora a gente vai falar um pouquinho a respeito de cada uma dessas organelas, tá? E quais as suas funções que elas executam, quais são suas principais atividades dentro da nossa célula. Então, os ribossomos, né, são responsáveis pela síntese de proteínas, como eu falei para vocês, podem estar livres, dispersos no citosol ou aderidos à membrana de certas regiões do retículo endoplasmático, dando aquela característica de retículo endoplasmático rugoso. Rugoso por quê? Porque ele tem uma grande quantidade de ribossomos aderidos à sua membrana. Beleza? Retículo endoplasmático, né? É uma rede de túbulos e canículos membranosos que se estendem por todo o citoplasma. O retículo endoplasmático não granuloso, assim chamado por não se apresentar associado a ribossomos, tem função genérica, o transporte de substâncias dentro da célula. Tá? Então, ele executa várias funções. Uma delas é o transporte de substâncias e também a síntese de lipídios na minha célula. O retículo endoplasmático granuloso, que apresenta ribossomos aderidos à sua superfície, tem por função síntese e transporte de proteínas. Tá? Complexo Golgiense, é uma pilha de vesículas membranosas achatadas, cercada por numerosas vesículas. Essas organelas têm por função o processamento e o empacotamento de proteínas, carboidratos e lipídios antes de serem enviados por meio de vesículas de secreção para o exterior da célula. O aparelho Golgiense responsável
pela formação dos lisossomos. Então, além de fazer a maturação de proteínas, como eu falei para vocês, né, que é o processamento, ela também vai fazer a excreção de substâncias, tá, de proteínas, carboidratos ou lipídios para fora da minha célula. Ah, professor, mas não é mais fácil eu mandar a proteína diretamente para fora da minha célula? Não, tá? E por que que não é mais fácil eu mandar somente a proteína sem a membrana plasmática, fazendo o empacotamento dessa proteína, por exemplo? Porque a gente tem uma coisa chamada membrana plasmática, tá? E ficaria muito mais difícil eu mandar uma proteína para fora da minha célula, tá? Desempacotada ou sem aquela membrana. Por quê? Porque aquela membrana ela vai entrar em contato com a membrana plasmática, tá? Se acoplar a ela e liberar aquela substância que está no seu interior, tá? Por isso que fica muito mais fácil. É a mesma coisa que eu fazer uma bolha de sabão, tá? Eu pego uma bolha de sabão, faço uma do lado da outra, tá? O que acontece? Ela se acopla muito facilmente. Em vez de ter duas paredes, agora eu tenho uma e depois eu faço a liberação, tá? Isso que acontece durante o empacotamento. Por isso que tem um empacotamento, para que eu consiga transportar substância do meio intracelular para o meio extracelular de uma maneira mais facilitada, sem que eu gaste ATP, sem também que eu tenha alguma ruptura da minha membrana plasmática. Beleza? E agora os lisossomos, né? Como eu falei para vocês, os lisossomos eles são sintetizados aonde? No complexo Golgiense, tá? São organelas que são ricas em enzimas, ou seja, contém enzima em seu interior. E estão participando diretamente do quê? Da digestão intracelular, tá? Podem digerir, então, materiais vindos de fora da célula ou materiais da própria célula, que se chama o processo de autólise, tá? Ou um vacúolo autofágico, por exemplo. Uma mitocôndria perdeu totalmente sua função, ela não está mais realizando o processo de respiração celular. Para minha célula, tá? Não é legal continuar com a mitocôndria que não está realizando sua função. O que a célula faz? Ela faz o processo de digestão dessa organela, formando um vacúolo autofágico, aonde um lisossomo vai liberar enzimas em cima dessa organela, dessa mitocôndria, tá? Para fazer a digestão ali, e tudo aquilo que tiver na mitocôndria vai ser reaproveitado na fabricação de uma outra mitocôndria ou reaproveitado no meu citoplasma para a síntese de uma outra organela ou de uma proteína, tá? Por quê? Na minha mitocôndria eu tenho proteínas, eu tenho aminoácidos formando lá o DNA da minha mitocôndria, eu tenho lipídios formando a membrana da minha mitocôndria. Então eu tenho ali muita matéria-prima, tá? Para ser jogada fora. Então ele aquelas substâncias que eu tenho na minha mitocôndria, elas são reaproveitadas dentro da célula, tá? E quem faz essa digestão? Os lisossomos, tá? Além disso, acontece a digestão também de material do meio extracelular, tá? Por exemplo, quando a minha célula ela faz o processo de fagocitose, né? Quando chega uma proteína para ela, ela engloba essa proteína com a sua membrana plasmática, tá? Parece uma ameba, ela abraça e traz para dentro do seu citoplasma. O que acontece? Ela formou ali um vacúolo, tá? A gente chama de vacúolo fagocitado, tá? Ou um vacúolo formado por algum tipo de substância, tá? Que veio de fora da minha célula, tá? E aí o que acontece? Esse lisossomo ele vai se acoplar a esse vacúolo, liberando suas enzimas ali dentro, para que aconteça o processo de digestão dessa proteína, tá? E a célula consiga absorver esses nutrientes, beleza? Aqui a gente tem uma outra imagem, tá? Mostrando aqui um lisossomo, tá? E uma vesícula de secreção sendo descarregada, como eu falei para vocês, né? Essa vesícula aqui, ela é coberta por uma membrana plasmática, é uma membrana muito parecida com a membrana plasmática, que vai se acoplar a essa membrana e liberar todas as suas substâncias para o meio externo da minha célula. Aqui a gente tem um lisossomo, muito parecido com uma vesícula de secreção, mas aqui dentro a gente vai ter o quê? Enzimas, tá? E diferente de uma vesícula de secreção, os lisossomos eles não são liberados para o meio extracelular, eles ficam aqui no citoplasma para que eles consigam fazer o processo de digestão intracelular, tá?
E as mitocôndrias, né? As mitocôndrias, então, são organelas membranosas responsáveis pelas reações que fazem parte da respiração celular, obtenção de energia e produção de ATP. Tá? E aqui a gente vai ter uma anatomia da mitocôndria. Tá? Então, a gente vai ver algumas estruturas presentes nas mitocôndrias que são fundamentais, tá? Para que aconteça esse processo de síntese de ATP, para que aconteça o processo de respiração celular. Tá? Mas antes da gente falar um pouquinho sobre a mitocôndria e falar um pouquinho sobre o cloroplasto, que é uma outra organela presente em algas, tá? Presente também em plantas fotossintetizantes, existe uma teoria chamada teoria da endossimbiose, tá? Aonde ela explica a presença da mitocôndria e dos cloroplastos em células de organismos eucarióticos. Tá? E por que existe isso? Porque em algum momento da evolução, tá, algumas bactérias heterotróficas e bactérias autotróficas, ou seja, cianobactérias, tá, resolveram adentrar algumas células, tá, do tipo, por exemplo, células do tipo eucarióticas, e conseguiram um processo de endossimbiose, aonde a célula dava para ela glicose e, em troca, essa bactéria ela doava ATP. Tá? Por que disso? Porque criou-se essa teoria em volta dessa organela. Por que essa organela é tão especial assim? Essa organela, tá, levantou essa teoria porque ela possui uma dupla camada de membrana, tá, dando a impressão que ela foi fagocitada na célula, ela foi primeiro envolta por uma outra membrana e colocada ali dentro daquela célula, tá? Ela possui material genético próprio, ou seja, ela não depende do material do meio extracelular, tá? Ela pode se autoduplicar, tá? E aqui a gente vai ter o seu citoplasma e ribossomos lá dentro da minha mitocôndria. Ou seja, é uma célula procariótica que está dentro da minha célula. Tá? Basicamente, a mitocôndria é isso. Muito parecido ali. Inclusive, esse DNA mitocondrial, ele é muito parecido com o DNA, tá, de algumas bactérias. Tá? O que levou também a alimentar mais ainda essa teoria. Tá? Bom, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a anatomia dessa mitocôndria. Né? A gente vai possuir, então, DNA, material genético, as cristas mitocondriais, que na verdade são feitas através da membrana interna da minha mitocôndria, tá? Essas invaginações que a gente tem aqui. Os ribossomos, né? São organelas responsáveis pela síntese de proteínas, que são importantes aqui dentro do processo de respiração celular. A gente vai ter a membrana interna, né? Compondo as cristas mitocondriais, e a membrana externa. Tá? E além disso, a gente vai ter uma matriz celular ou matriz mitocondrial composta por um citoplasma aqui dentro dela. Tá? E os cloroplastos agora, né? Os cloroplastos são organelas membranosas que contêm clorofila, o principal pigmento responsável pela captação de energia luminosa durante a fotossíntese. Também entra dentro daquele processo que eu falei para vocês, né? Da teoria da endossimbiose. Tá? Então, por exemplo, células eucarióticas acabaram englobando, então, cianobactérias, né? Que são bactérias que são capazes de realizar o processo de fotossíntese, e através desse processo de simbiose, né, a planta, a célula doava para ela luz solar, tá? E alguns outros nutrientes, como por exemplo o gás carbônico, e em troca essa cianobactéria dava para essa célula, tá? Uma grande quantidade de glicose, que é fundamental para o desenvolvimento desses seres autotróficos. Tá? Então aqui a gente tem a anatomia, né? A gente vai ter uma dupla camada, tá, de membrana, uma membrana externa, uma membrana interna, tá? E essa membrana interna ela é composta pelas lamelas, tá? Que é um conjunto de grano, tá? O que é o grano, professor? O grano são essas estruturas parecidas com moedas, tá? Onde a gente vai encontrar uma grande quantidade de clorofila, tá? É ali que está acontecendo todo o processo de fotossíntese. Ali também a gente vai ter um encontro uma grande quantidade de estrômatos, tá? O que é o estroma? O estroma nada mais é que o citoplasma lá do meu cloroplasto, tá? E a gente também tem ribossomos, muito parecido lá com a nossa mitocôndria, né? Que são organelas essenciais da produção de proteínas
e não poderia faltar também o DNA desta organela, tá? Colaborando ainda mais com a teoria da endossimbiose. E por último, a gente vai falar um pouquinho sobre os centríolos, né? Então, são um par de cilindros constituídos por microtúbulos proteicos, são responsáveis pela organização das fibras que participam do processo de divisão celular, tá? Eu falei para vocês. Além disso, dão origem a certos tipos celulares, tá? Aos cílios e flagelos, e coordenam o batimento dessas estruturas. Os centríolos estão associados ao citoesqueleto, uma rede de filamentos e microtúbulos proteicos dispersos no citosol, que asseguram a estrutura e a forma de muitas células eucarióticas, como eu falei para vocês, tá? Então, o centríolos está relacionado diretamente com o processo de divisão celular, formação lá das fibras do fuso, e também diretamente relacionado com o citoesqueleto da minha célula, tá? Agora a gente vai lá realizar alguns exercícios, tá? Então, ó, sendo Unifor do Ceará, sendo 1 células dos procariontes e 2 células dos eucariontes, assinale a alternativa da tabela que indica a presença ou ausência de organelas discriminadas. Ribossomos, tá? Ribossomos, eles vão estar presentes tanto nas células eucarióticas como nas células procarióticas. Então, mais para os dois, tá? E agora essa ideia aí são os candidatos para estar certo. Lisossomos, tá? A gente vai encontrar apenas nas células eucarióticas, tá? Então aqui, células eucarióticas 2, né? Positivo aqui no 2 e negativo no 1. E depois a gente vai ter mitocôndrias. Mitocôndrias a gente vai encontrar somente nos eucariontes, tá? Então positivo no 2 e negativo no 1. Resposta certa, letra C. É bem simples essa perguntinha aí. O EMS, né? Faça associação entre a organela e sua função, assinalando a alternativa correta. Então, a gente vai ter retículo endoplasmático liso, tá? Mitocôndria, complexo de Golgi, lisossomo, ribossomo, síntese proteica, síntese de esteroides, armazenamento de secreção, gestão intracelular e respiração celular, tá? Então, retículo endoplasmático liso está relacionado diretamente com síntese de esteroides, tá? Síntese de esteroides, mas para a gente saber que ele sintetiza esteroides, a gente tem que saber que esteroides são hormônios à base de lipídios, tá? Então, o retículo endoplasmático liso é esteroides. Mitocôndria está diretamente relacionado com a respiração celular. Então, número 2, letra E. Depois, número 3, complexo de Golgi. O complexo de Golgi está relacionado diretamente com o armazenamento de secreções, letra C. E lisossomos, tá? Relacionado diretamente com a digestão intracelular, então letra D. E por último, a gente vai ter aqui os ribossomos, que estão diretamente ligados com a síntese de proteínas, ou seja, síntese proteica. Então a gente vai ter número 5, letra A. Então, resposta certa, letra E. Tá? As enzimas contidas no interior dos lisossomos digerem somente substâncias externas que entram na célula? Falso. Somente as substâncias internas presentes na célula? Falso. Somente substâncias tóxicas da célula? Falso. Letra D. Substâncias internas da célula e externas que são englobadas por ela. Então, a resposta certa, letra D. Tá? E agora, número 4, né? IFSP, abaixo, está esquematizada uma célula vegetal. Tá? Aqui a gente vai ter duas estruturas dessa célula vegetal. Estrutura 1 e estrutura 2. Sabendo que a estrutura 1 corresponde ao cloroplasto e estrutura 2 à mitocôndria, assinale entre as afirmativas abaixo o que está correto. Então, os cloroplastos são exclusivos dos seres eucarióticos que realizam fotossíntese, correto? Enquanto que as mitocôndrias são encontradas nos seres eucarióticos em geral, verdadeiro, tá? Então, as mitocôndrias estão presentes tanto em seres eucarióticos fotossintetizantes, autotróficos, quanto em organismos eucariontes heterotróficos, beleza? Então, resposta certa aí, letra A. Bom, pessoal, nossa aula vai ficando por aqui, tá? Eu vou deixar para vocês aí o tarefa mínima, tá? Para vocês realizarem aí durante a semana, tá? Por favor, pratiquem, realizem esses exercícios
E na nossa próxima aula a gente volta com a correção deles. Beleza? Qualquer dúvida, estou à disposição de todos vocês, tá? Grande abraço e até a nossa próxima aula. Valeu!